Você tá tendo uma planta que não floresce há tempos, me acompanha nesse vídeo que eu vou ensinar vocês a fazerem ela voltar a florir novamente. Mas antes de tudo, eu convido a vocês a se inscreverem no canal, a deixar o seu like e a compartilhar o vídeo, que isso estimula a gente a estar trazendo mais conteúdos. Bora lá! Bem, antes de tudo, a gente precisa compreender primeiramente o que são as flores. Bem, as flores são estruturas reprodutivas que a planta tem para conseguir estar gerando novos indivíduos, geralmente através da polinização cruzada, que é quando acontece a polinização entre duas plantas diferentes, que geralmente é através de um polinizador. Por exemplo, as abelhas, as borboletas, as moscas e alguns morcegos também. E uma série de pequenos animais e insetos que fazem esse papel. Como a planta não consegue se mover, ela é fixa no chão, ela gerou as flores como uma tática para atrair esses polinizadores. Geralmente são pela cor, pelo cheiro e pela textura. Por isso que, em geral, as flores têm essa cor muito chamativa, esse formato peculiar e esse aroma interessante, adocicado geralmente, que é justamente para ter várias táticas para conseguir atrair esses polinizadores. E essa relação, geralmente, é uma relação simbiose, que basicamente os dois lados saem ganhando. A planta consegue sua fecundação e o polinizador consegue o seu néctar, que basicamente é uma substância açucarada que tem dentro da planta, que é altamente nutritiva para esse tipo de inseto ou de animal. E sendo uma estrutura de reprodução, as flores consomem muita energia para a planta. Então, para ela conseguir manter uma flor assim linda, maravilhosa, no seu máximo esplendor, ela precisa obrigatoriamente estar saudável para conseguir estar emitindo as flores. E para você conseguir manter uma planta saudável, é necessário que o cultivo dela esteja sendo feito de maneira correta. Os principais pontos para uma planta estar sendo cultivada de maneira correta é principalmente a questão do sol, substrato, rega e adubação. Sobre a questão do sol, a quantidade de sol que a planta tem, essa quantidade de exposição solar que ela é exposta, tem que ser necessária ao tipo de planta que ela é. Por exemplo, aqui a gente tem as calanchoes, a gente tem aloes e temos cactos. Elas, em geral, são pertencentes à família Crassulaceae e Cactaceae, que são plantas de clima árido, plantas do deserto. Então, nesses casos, é necessário uma alta quantidade de luminosidade para mantê-la bem, saudável e com flores. Então, no caso já de um antúrio, por exemplo, que é uma planta de clima de floresta, de meia sombra, debaixo das árvores, é necessário que você coloque ela numa luz indireta. Se você colocar uma luz direta, um sol forte, ela vai estar queimando e não vai conseguir estar emitindo suas flores. Então o sol tem que ser variado de acordo com a necessidade daquele tipo de planta. Inclusive o sol é de extrema importância. Se você estiver cultivando ela com todos os outros tópicos corretos, mas não tiver a quantidade ideal de sol, sua planta nunca vai conseguir estar fazendo flores, porque é através do sol que ela se alimenta, através do sol que ela faz a fotossíntese. E com a fotossíntese é que ela consegue energia para estar se mantendo, para crescer e para florescer. Então é uma das coisas mais importantes que você tem que ter no seu cultivo, é o sol correto. Sobre o solo ou substrato, seja como você quiser chamar, também é necessário que ele seja adequado para o tipo de planta que você tem. Como, por exemplo, as plantas de climas desérticos, ela gosta de uma terra mais arenosa, uma terra porosa, bem drenável. Já, por exemplo, o antúrio ou o lírio da paz, que já são plantas de clima de florestas, ela gosta já de um substrato mais rico em matéria orgânica. Mas, em geral, os substratos é sempre bom ter um pouco de drenagem, porque um solo bem drenável facilita o enraizamento, que basicamente é o sistema que a planta utiliza para captar os nutrientes, para conseguir crescer e florescer. Então, varia bastante de acordo com o tipo da sua planta. Umas gostam de mais matéria orgânica, outras de menos. Mas o importante é sempre você colocar a terra ideal para aquele tipo de planta. Já a rega também segue esse mesmo tipo de configuração, varia de acordo com a planta. No caso das cactaceais, as plantas de climas desérticos, como por exemplo essa linda, maravilhosa Mammillaria prolífera, elas já apreciam a rega com mais espaços entre elas. No caso aqui, por exemplo, da minha região, eu rego somente uma vez por semana, rego bastante, com bastante abundância, e espero secar o substrato totalmente para fazer uma nova rega. Já, por exemplo, uma orquídea, por exemplo, as phalaenopsis, orquídeas borboletas, elas gostam de uma rega um pouco mais frequente, ela gosta de um ambiente mais úmido. Então, para ela conseguir estar florescendo com excelência, é sempre bom você deixar a umidade do ar
bem úmido, seja você pulverizando ou fazendo uma rega nela. Fora esses três principais pontos, temos que levar em consideração a questão da adubação, que consiste basicamente na nutrição da sua planta. Como elas estão geralmente em vasos, os nutrientes delas são limitados. No caso da natureza, em ambiente aberto, os nutrientes sempre são reciclados, então sempre está tendo os ciclos dos nutrientes, como por exemplo o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio e dos outros nutrientes. Mas no caso dos vasos não tem essas exposições, esses ciclos. Então os nutrientes chegam a um ponto que ficam escassos depois de muito tempo. A água da rega vai escoando e levando esses nutrientes, a planta vai absorvendo esses nutrientes e também o sol vai evaporando esses nutrientes. Então chega um ponto onde o substrato está muito pobre em nutriente e é necessário você fazer uma adubação para que a sua planta consiga ter mais nutrientes para estar florescendo e crescendo. Já puxando a questão da adubação, embora ela seja necessária de tempos em tempos, acontece também um problema pelo excesso de adubação. Quando você coloca muito nutriente no substrato, acaba que você pode estar queimando as raízes das suas plantas. Porque, em geral, a maioria dos nutrientes são sais minerais. E como o nosso sal de cozinha também tem esse efeito de salinização. Então, quando você exagera a mão na adubação, mesmo sendo adubos orgânicos, inclusive, você pode acabar prejudicando a sua planta. Aí ela vai conseguir estar queimando as raízes dela, ela não vai conseguir absorver água nem nutrientes. Então, é sempre bom a gente utilizar a recomendação que tem no rótulo do produto. E eu indico sempre também a gente utilizar menos que está indicando no rótulo, porque no caso de adubação, sempre um pouco menos é mais. E se você colocar mais, corre o risco de você acabar queimando a sua planta, inclusive em alguns casos você pode até perder sua planta. Outra questão também que tem é a questão da idade, da maturidade da planta. Toda planta só consegue frutificar e emitir flores quando elas estão na fase adulta. E algumas plantas têm ciclos que são mais rápidos, como por exemplo os cactos mamilares, que conseguem estar florescendo em geral entre 1 a 5, 8 anos. E já tem cactos, por exemplo, coroa de frade, que demora mais de 10 anos para estar conseguindo soltar suas flores. Então varia bastante de espécie para espécie. Às vezes você está cultivando certinho a sua planta, está fazendo a adubação correta, todos os manejos corretos, ela ainda não soltou flor. Pode ser que seja por essa questão dela não estar ainda na maturidade total, na idade mínima para ela conseguir estar gerando essas estruturas reprodutivas que são as flores. Outra questão também que tem envolvido com as flores é a questão da fase do ano. Tem plantas que têm flores sazonais, seja no inverno, no verão, primavera ou outono. Então sempre tem essa questão da idade junto com a época do ano. Às vezes a sua planta ainda não está na época do ano, na estação correta para ela estar emitindo flor. Então sempre é bom a gente aguardar e estudar sempre que possível a espécie que a gente está tendo no nosso jardim. Outra questão também que é muito importante é o manejo após a floração. Porque dependendo da espécie, do que você fizer depois de uma floração, ela demora muito para conseguir recuperar as flores novamente. Por exemplo, aqui a gente tem as calanchoes. Elas são plantas que são de ciclo perene, porém se você não fizer um tratamento após a floração dela, ela pode acabar vindo a óbito. Por exemplo, quando elas terminam de florescer, a floração dela gasta bastante energia. E se você deixar esses talinhos de flor na sua planta, ela vai gastar muita energia mantendo ele e gastando energia que poderia ser investido em um novo crescimento. Então, nesse caso, depois que as flores estão feinhas, assim, secas, você pode cortar esses talinhos e descartar, que no lugar onde você cortou vai vir brotos novos, como por exemplo esses brotos que estão vindo aqui, e depois, no próximo ano, ela vai florescer novamente. Não são todas as espécies que precisam desse manejo, mas grande parte assim, dessas que possuem hastes florais, principalmente as suculentas, precisam sim desse manejo para que ela não gaste energia com um órgão que não está sendo mais utilizado. Mas para resumir, para você conseguir ter flores no seu jardim, é necessário que você cuide basicamente de todas as necessidades da sua planta. Primeiro você tem que plantar a sua plantinha com certo cuidado, regar tudo direitinho para que ela consiga estar vindo a florescer. As flores são o resultado, o presente que a sua planta te dá
em retribuição ao seu bom cultivo com elas. Então é sempre bom a gente estar cuidando bem das nossas plantinhas e principalmente com muito amor, porque se a gente não cuidar com essa atenção, com esse olhar para nossas plantas, elas não vão conseguir estar soltando flores pra gente. Inclusive, as flores é um retrato, um reflexo de saúde. Se suas plantas estão florindo, é um sinal muito grande, muito claro que você está tendo muito sucesso no cultivo delas. Mas e aí, você sabia sobre essas informações sobre flores? Me diz aqui no comentário. E se você tem mais uma sugestão de tema de vídeo para trazer aqui, você pode colocar no comentário. Até mais!